Olá, amigos. Você está acompanhando a série As Bem-aventuranças e as Virtudes, conversando aqui com a nossa querida Maruísa Baio de Limeira, estudiosa, expositora do Evangelho, vinculada a duas instituições da cidade, nossa amiga pessoal, autora, escritora. Então é uma honra muito grande. Bem-vinda, Maruísa. Olá, Orson, sempre uma alegria estar na sua companhia, seja para falar do Evangelho, seja para falar da doutrina espírita. Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando, nosso abraço, nosso cumprimento, muito carinhoso, desejando muita paz, muita saúde a todos. Estamos, portanto, na série As Bem-aventuranças e suas Virtudes. E nós estamos hoje na sequência, você vai encontrar a playlist específica no canal da Agenda Espírita Brasil, que é onde nós estamos exibindo esta série, e você vai encontrar a sequência. Hoje nós estamos no vídeo 2, iniciado no episódio passado, o Jardim e o Jardineiro, mas aqui, os Galileus, parte 2. Nós situamos toda a região da Galileia, onde eles viviam, os galileus, e agora a Maruísa vai trazer mais informações, por isso, parte 2 dos galileus. Quem eram os galileus, Maruísa? Então, os galileus eram aqueles que viviam na região da Galileia, a região hoje conhecida como o Distrito Norte de Israel, uma região que aos tempos de Jesus era e ainda é muito fértil, e nos tempos de Jesus, a população daquele local era um povo muito trabalhador. E aquele trabalho de subsistência que nós não passamos por isso, certo, Orson? Ter que plantar para comer, ter que fiar, né? Passar o fio pelo tear para fazer o tecido, para depois fazer a roupa. Então, quais eram as principais atividades daquela região? A pesca, o pastoreio, a agricultura e os cuidados e o comércio, né? O comércio sempre fazendo parte da vida de todos. Aliás, Emmanuel fala uma coisa que eu acho muito bonita sobre o comércio, sabe, Orson? Ele diz que o comércio é a base da fraternidade. Então, quantas amizades sólidas, quantas pessoas a gente conhece, quantas uniões se estabelecem justamente pelo comércio. E o comércio sempre fez parte da vida de todos, né? Então, naquela região, os habitantes daquele local trabalhavam muito. A pesca era a atividade principal, mas também eles plantavam, né? Tinham ali as suas lavouras. E o que é que se tinha de frutas? O que eles plantavam? Frutas, hortaliças. Então, as frutas consumidas eram a tâmara, que aliás é uma delícia, né, Orson? Me deu água na boca agora. Tâmara, quando compro, só pego aquela que vem de Israel, né? Porque é só para poder falar, estou saboreando alguma coisa que veio das terras de Israel. Então, a tâmara, a romã, a uva, o figo e a azeitona, da onde também se extraía o azeite. Você está me deixando com fome, Maruísa. Daqui a pouquinho a gente já vai para o almoço, né? E grãos que eles semeavam eram dois, o trigo e a cevada. E faziam pães, né, com o trigo e a cevada. Então, assim, só que era tudo muito rudimentar, né, Orson? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, era uma vida muito sofrida, muito cansativa. E cada casa também, as aldeias também ali, tinham os seus fornos para fazer os pães. Eles viviam uma vida comunitária muito bem organizada. E os galileus, justamente pela vida difícil que levava, era trabalho de sol a sol. Pela vida difícil que levava, eles não perdiam muito tempo com discussões intelectuais em torno da Torá, em torno dos ensinamentos de Moisés. Aos sábados tinham os estudos na sinagoga.
mas nem todos participavam. Justamente por ser o dia reservado ao descanso, eles realmente descansavam, porque ao longo da semana o trabalho era muito árduo. Mas se de um lado, intelectualmente, eles eram mais, não digo mais limitados, mas não tinham tantas preocupações de ordem intelectual, eles tinham o coração preparado. Por isso que naquela terra fértil, Jesus colocou os espíritos com corações férteis para que ele pudesse semear o seu evangelho. As primeiras sementes do seu evangelho aconteceram justamente na região da Galileia. É tão lindo isso, não é, Orson? É muito bonito refletir sobre isso. A gente percebe o encadeamento das providências, o amor que o Cristo tem pelo planeta, pelos seres aqui encarnados, né? Uma época de dificuldade material intensa, como você bem disse, não tinha nenhuma tecnologia, era trabalho manual mesmo, cansativo. Eu fiquei pensando, né? Porque hoje a gente também se cansa, claro. A gente chega de noite, está esgotado, mas é um esgotamento mais mental do que físico. Naquele tempo era um esgotamento físico, sol a sol, não tinha ar-condicionado, né, Maruísa? Nada, exatamente. E, além disso, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, né? Então, quando o sol se punha, e era uma escuridão total, não tinha atividade à noite. À noite era para descansar, fazer a sua refeição, as orações. Então, era tudo muito centrado também na vida em família. E, assim, de todas as atividades da época, né, o pastoreio, a agricultura, e eles tinham certos costumes que eu acho tão lindo, Orson. Por exemplo, se eles semeassem num terreno quadrado ou retangular, por exemplo, trigo, na hora da colheita tinha que ser feito da forma circular, porque o que sobrasse nas beiradas era para ficar para os pobres e os andarilhos da estrada. Olha, que coisa interessante, né? Olha, eu acho assim, então eles tinham costumes que, assim, eles não pensavam nos outros, pensavam sim, e tudo isso estava determinado na Torá. Eram ensinamentos da Torá que eles precisavam cumprir, precisavam seguir à risca. Mas, resumindo, os galileus trabalhavam muito, muito mesmo, e eles eram considerados pelos seus irmãos, porque todos eram hebreus, né? De origem, todos eram hebreus. Só que os galileus eram considerados pelos fariseus, pelo pessoal do sul da Judéia, de Jerusalém, como sendo os caipiras da época. Então, por quê? Pelo modo como eles falavam, usando o aramaico, pelo modo como se vestiam. Então, imediatamente, por mais que eles disfarçassem, eles eram identificados como galileus, incluindo o próprio Cristo. Olha que coisa importante. Maruísa, em determinado momento, você citou que no pôr do sol era uma escuridão total, né? E eles se dedicavam à família e ao descanso. Vale lembrar aqui, né? É óbvio isso, mas nunca é demais repetir que não havia energia elétrica na época, né? Não havia banheiro dentro de casa. Quer dizer, era tudo muito precário do ponto de vista material. No entanto, havia o esforço do trabalho, né? E agora a Maruísa cita aí que eles eram chamados os caipiras da época, porque não conseguiam disfarçar, nem no palavreado e nem na vestimenta. Muito interessante. Exatamente. E de todas as atividades, Orson, e também em relação à escuridão, Orson, o ingrediente mais caro, né, para acender a lamparina, as candeias, né? As candeias, né? As candeias em casa era o azeite. Então, o azeite era caro, então também não podia passar a noite inteira com a lamparina acesa, porque gastava muito azeite. Então, também tinha isso também, né? Tinha isso também. Tinha essa questão. Então, gente, na Galileia, foi na Galileia que Jesus começou
junto com aquele povo que também tinha problemas de saúde como a gente, né, Orson? Ficavam resfriados, tinham gripes, dor de barriga, tinham problemas de artrose, tinham tudo que a gente tem hoje, eles também tinham, e muito mais. A questão da lepra, que era, assim, um horror para eles. Então, as primeiras curas realizadas por Jesus aconteceram na Galileia. A cura de paralíticos, a cura da sogra de Pedro. Imagina a quantidade de mães que não levavam as crianças para Jesus curar de um simples resfriado, de uma verminose, uma dor de ouvido, que hoje a gente cura com tanta facilidade, os remédios à mão. Então, além do trabalho árduo, eles também sofriam muito, além de serem desprezados pelos judeus de Jerusalém. Veja, Maruís, você toca num ponto vital aí da história, porque naquele tempo não tinha anestesia, naquele tempo não tinha hospital público, quer dizer, era um enfrentamento da dor simplesmente através de caldos, de receitas caseiras para aliviar a dor, né? E ainda sofrendo, além do trabalho intenso, sol a sol, sem nenhuma comodidade, sem nenhum conforto, inclusive nem o conforto, a moradia também era precária, não tinha o conforto que a gente tem hoje. Além de tudo isso, ainda tem o desprezo. O desprezo dos judeus e a opressão dos romanos. Ainda tem isso ainda, né? A opressão dos romanos, que é outra questão gravíssima. É outra questão gravíssima. Mas ali, mais especificamente, em Cafarnaum, eles tinham um centurião amigo. Né? Eles tinham um centurião que era amigo do povo. Né? Então, ali as coisas eram um pouco mais amenas. Mas era um povo trabalhador e muito sofrido. E quando Jesus começou a realizar as curas, a novidade esparramou mais do que grupo de WhatsApp, certo, Orson? Porque todo mundo começou a ir para aquela região. Mais do que as redes sociais da atualidade. Mais do que as redes sociais. E aí as pessoas podem pensar, Jesus veio só para curar? Não. Não. Ele fazia isso por compaixão. Ô, Maruísa, você está com essas... Olha que episódio magnífico esse, né? Porque eu estou pensando aqui comigo, que cenário difícil que Jesus veio, né? Que época difícil que ele veio. Que época difícil, isso. E, além disso, Orson, quando a gente assiste a série The Chosen, e que mostra, às vezes, com algumas diferenças do que foi na realidade, aquele contato de Jesus com os discípulos, eles, para mim, eles aparecem como eles realmente eram, para Jesus, como crianças. Eles eram tão infantis, emocionalmente e intelectualmente, que muita coisa que Jesus falava, eles ficavam com aquela cara de ué, porque de tão infantis que eles eram perante Jesus, que tinha a mesma idade deles. Mas aí tínhamos espíritos ainda iniciantes, espíritos ainda sem experiência, sem maturidade. Você disse aí da instabilidade emocional, que é um problema atual também, né? Mas vamos considerar que na época também tinha isso. Na época também tinha, porque, assim... E outra coisa, né, Orson? Jesus escolheu os galileus para contar as primeiras parábolas, as parábolas do reino, as 7 parábolas do reino. Ele contou às margens do grande lago de Genezaré. Ali, pauleira, uma em cima da outra. Ele contou as 7 de uma vez. Nem os discípulos entenderam, foram em particular pedir para ele explicar. Então, apesar de tudo isso, quando a gente lê os livros de Amélia Rodrigues, descrevendo a paisagem desse lugar, o estado emocional daquelas pessoas, a gente fica encantada e dá uma vontade danada de ter vivido naquela época, naquele lugar, com aquelas pessoas. Que bonito. Você cita agora os discípulos, né?
E os discípulos eram todos da Galileia, Maruí? Você chegou a pesquisar isso? É uma informação histórica importante para o nosso telespectador. Sim. E encontramos isso no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Dos 12 discípulos, 11 eram galileus. Puxa, teve um aí que não? Oi? Tem um aí que não é? Que não era, Judas Iscariotes. Poxa vida! Olha, no episódio anterior nós falamos sobre as mentalidades endurecidas, as mentalidades mais difíceis. Mais difíceis, E falamos sobre as mentalidades que aceitaram mais facilmente, né? Aquela aridez, o terreno árido, não só do ponto de vista material, mas interior de cada pessoa, né? Sim. Então, entre os discípulos, 11 eram de coração aberto. Eram galileus, eram corações mais amolecidos, né? Mais amolecidos, mais preparados ali para aquela amorosidade com Jesus. Mas como que Judas Iscariotes entrou na história? Como todo judeu, ele tinha uma lojinha de quinquilharias em Cafarnaum, onde ele vendia quinquilharias e peixe. Né? Tinha uma lojinha lá em Cafarnaum. Por isso que ele acabou entrando, fazendo parte ali do grupo. Mas olha que interessante, que coisa interessante que você me leva a pensar. Judas, embora conhecido como chamado o traidor, né, conviveu na intimidade com Jesus, mas ele tinha uma índole endurecida também, né, Maruísa, próprio da sua origem, né? Olha, pela leitura dos contos de Irmão X, Orson, a gente descobre, na verdade, que Judas Iscariotes era ansioso, ele sofria de ansiedade. Ele sofria de ansiedade, porque ele conta, num dos contos, Irmão X, não sei em qual livro, conta que ele e Jesus, depois de uma longa caminhada, estavam cansados e sedentos, e Judas Iscariotes viu uma fonte e foi correndo colocar a mão na água para beber, mas ele foi com tanta ansiedade que ele bateu a mão no fundo e o lodo subiu. A água ficou suja e eles não puderam beber. Olha, cada uma. Maruísa, você preparou um quadro baseado aí nas informações colhidas nos livros, né? Na Boa Nova, né? Isso está na Boa Nova. Está no livro Boa Nova, aliás, um livro extraordinário, né? Capítulo 5. Então, olha só, gente. Irmão X, no livro Boa Nova, no capítulo 5, ele fala dos discípulos e ele coloca de uma forma, a gente colocou de uma maneira para facilitar a memorização. Então, olha, eram de Betsaida. Betsaida ficava ao norte do grande lago da Galileia, e Betsaida significa casa da pesca. 5 discípulos eram de lá. Simão e André, que eram irmãos, Tiago Maior e João, o João Evangelista, que eram irmãos também, e esse Tiago Maior, gente, na série The Chosen, é chamado de Tiagão, certo? Filhos de Zebedeu e Salomé, por sua vez, era parenta de Maria, mãe de Jesus. Então, havia ali uma proximidade, havia parentesco entre eles. E Filipe, que também já era casado, também eram de Betsaida. Então, 5 discípulos eram galileus da cidadezinha, da aldeia de Betsaida, vizinha de Cafarnaum. Hoje só tem ruínas, nenhuma delas existe mais. E Betsaida significa casa da pesca, né? Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo, diz que Jesus foi até Betsaida para pescar os 5. E fisgou os 5, certo? Assim. E olha, gente, assim, Simão, André, Tiago Maior, João e Zebedeu, né, o pai, eles tinham, tipo assim, uma comunidade pesqueira. E tinham pessoas que trabalhavam para eles na pesca. Orson, dá para imaginar o trabalho que era a atividade pesqueira na época? Fazer as redes, não sei nem do que elas eram feitas, de que tecido elas eram feitas, de nylon é que não era, certo? Então, o trabalho de passar noites no lago, na escuridão no meio do lago, para pescar,
vir com as redes cheias era muito trabalhoso. Quem era de Nazaré, da cidade de Nazaré, onde Jesus também cresceu? Aliás, Nazaré, na sua origem em aramaico, significa a cidade do menino. Olha que lindo, né? Então, quem era de Nazaré? Levi, Mateus, coletor de impostos, Judas Tadeu e Tiago Menor, eram irmãos. E esse Tiago Menor, na série The Chosen, é chamado de Tiaguinho, e esse Tiago Menor é aquele que ficou responsável pela Casa do Caminho junto com Simão Pedro. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel descreve muito bem como era difícil a personalidade de Tiago Menor, justamente por ele ser bastante aferrado ainda ao judaísmo. Eram filhos de Alfeu e Cleófas, por sua vez, também era parente de Maria. Então, esses 3 irmãos também eram parentes de Jesus. Que coisa, hein? Que coisa interessante. Dalmanuta, que também era uma aldeia que ficava às margens do Grande Lago, é de onde veio Tomé. Pode continuar, Orson. E então, nós temos aí a presença agora de Bartolomeu, Simão e Judas. Isso. Bartolomeu ou Natanael, era de Caná da Galileia, onde Jesus foi aquele casamento, transformando a água em vinho. Canaã era como era conhecida a terra mais ao norte ainda da Galileia, Simão o Zelote, e o único que não era galileu era Judas Iscariotes, de uma região chamada Queriote, que ficava no sul da Judéia. Pois é, Maruísa. Então, cabe bem aqui nessa parte 2 do vídeo 2, Os Galileus, Jardim, os Jardineiros, os Galileus, parte 2, a gente apresentar aí os discípulos, que 11 deles eram da Galileia. Que coisa interessante, eram galileus, né? E aí, Maruísa, me ocorre dizer aqui que é uma oportunidade valiosa de mostrar aqui o livro Boa Nova, né? Para você que não conhece, para você que quer aprender mais, aqui está o livro da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Roberto de Campos. Uma preciosidade, né, Maruísa? Uma preciosidade. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso e ajuda a gente a compreender bastante a personalidade também de alguns discípulos, né? É isso. Muito bem. Maruísa, o trabalho continua, a nossa série continua, e no próximo episódio nós temos mais informações. Isso. E com esse vídeo de hoje, falando dos galileus, nós encerramos o primeiro bloco dessa série, né, Orson? O primeiro bloco que se chama O Jardim e o Jardineiro. Certo? E não é difícil a gente imaginar. O jardim é esse terreno onde Jesus andou, essa localização geográfica, onde estava esse povo, e o jardineiro, naturalmente, óbvio, é aquele que veio cuidar dos nossos corações, certo? Muito obrigado a você que nos acompanhou, compartilhe o conteúdo, e um grande abraço, Maruísa. Muito obrigado pela aula de hoje, por esse momento tão magnífico da nossa série aqui. Suas palavras finais. É muito gostoso estudar o Evangelho, recorrendo a todos os recursos que nós temos hoje, a grande literatura de Chico Xavier. Muito obrigada, Orson, pela oportunidade. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham nessa nossa série, falando sobre as bem-aventuranças e suas virtudes. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até o próximo.